Olá pessoal, bom dia! Seguinte, vamos conversar sobre o tema de controle hoje. Eu separei um pouco os aspectos referentes ao artigo 169 para a gente bater papo. Primeiro eu quero deixar claro que a lei, ela substitui a lógica da legislação anterior de que burocracia gera lisura pela ideia de que a lisura é garantida com transparência e controle. Então, na nova lei de licitação, nós não temos aqueles procedimentos licitatórios mais burocráticos como a concorrência tradicional, mas nós temos um controle muito amplo, muito forte na atuação administrativa e uma ampla transparência acerca das atividades de processos licitatórios da administração. Então, dentro desse contexto, nós temos um capítulo da lei que trata do controle da administração pública. E esse controle mais acirrado, né? Então o controle feito inclusive com auxílio do próprio fornecedor, né? Porque com o Portal Nacional de Contratações Públicas a transparência cresce muito e o próprio fornecedor passa a ser quem vai te controlar. Vai ao judiciário, vai judicializar aí. Esse controle, ele vai ser exercido pelo fornecedor. Daí a importância desses fornecedores terem advogados capacitados para auxiliá-los a fazerem esse controle, né? Porque o fornecedor começa a enxergar o grande mercado consumidor para ele. Mas o controle também vai ser feito dentro da estrutura da administração. E é esse que eu queria conversar hoje. Ele é que faz com que os órgãos públicos precisem cada vez mais de você, né? Precisem de um profissional qualificado que garanta a lisura no processo licitatório para evitar a responsabilização desses gestores, desses agentes que atuam nas licitações. Então, o que acontece aqui? Para começar, o artigo 169, ele divide o controle da atuação administrativa em linhas de defesa. E aí ele fala que na atuação administrativa do processo licitatório, teremos 3 linhas de defesa ou 3 linhas de controle. A primeira linha de defesa é o controle que é feito dentro da própria estrutura da administração pública. Então, é aquele controle que é feito dentro da estrutura da administração. O próprio procedimento licitatório vai se controlando. E aí a segregação de funções entra com uma parte fundamental, né? Porque se eu tenho uma única pessoa executando as várias atividades do processo licitatório, se eu concentro as funções, essa primeira linha de defesa não funciona. Para ela funcionar, eu preciso que o processo tramite entre pessoas diferentes. E isso faz com que o sujeito que pegou a etapa seguinte dê uma olhada no que foi feito na etapa anterior, né? E esse controle vai sendo feito de forma suave, sem responsabilização, e minimizando os erros do processo licitatório. Então, o setor elaborou o estudo técnico preliminar, aí mandou para o outro que vai fazer a pesquisa de preço, né? Aí ele diz, tá faltando isso aqui no estudo técnico. Aí manda para o outro que vai elaborar o termo de referência, ele diz, eu acho que está faltando esse ponto. Então, esse controle que ocorre dentro do processo licitatório, ele depende muito do respeito a essa segregação de funções. As atividades vão sendo divididas entre vários setores e agentes e, com isso, os agentes vão controlando as atividades daquele que atuou anteriormente. Então, esse controle é muito importante, né? Esse primeiro controle dos agentes, ele é muito importante. Mas não é só ele. Quando a gente trata do controle do artigo 169, a lei passa para a segunda linha de defesa, que ainda é interna, mas que já é uma segunda etapa de controle. Ou seja, se dentro da estrutura inicial, estudo técnico preliminar, pesquisa de preço, termo de referência, elaboração de edital, se dentro dessa estrutura um agente não conseguiu ainda consertar as atividades do outro, ainda temos uma chance de controle dentro da estrutura, que é o controle feito pela controladoria interna e pela assessoria jurídica. Então, pela consultoria, pela advocacia pública do órgão. Essa é a segunda linha de defesa, é a segunda linha de controle. É o controle feito dentro, mas feito pela consultoria jurídica, pela controladoria. E aí, pessoal, se nenhuma dessas linhas de defesa conseguem evitar os erros no processo licitatório, nós partimos para a terceira linha de defesa, que é aquela que ninguém quer chegar, que é o controle externo. Então, o controle feito pelos órgãos externos, órgãos de contas, órgão ministerial, né?
E aí, quando chega nessa etapa, a gente já está tratando de responsabilizações. A gente já fala de investigações que podem gerar responsabilizações, multas, condenações aos gestores. Por isso, a importância de você ter pessoal qualificado na primeira e segunda linha de defesa. Daí porque o gestor público não vai poder mais usar o processo licitatório como cabide de emprego de parentes. Porque é ele que vai se responsabilizar no final e é ele que vai atravancar a gestão pública dele no final. Ele precisa ter uma primeira linha de defesa com pessoal qualificado que consiga minimizar os erros desse processo licitatório de entrada. E depois, ele tem que ter uma segunda linha de defesa com uma controladoria interna e uma procuradoria, uma consultoria jurídica capaz de fazer um bom controle. Isso é fundamental para que o processo licitatório caminhe de forma a evitar a responsabilização desses agentes. Daí a importância tão grande do profissional qualificado hoje. Daí o espaço no mercado tão grande para esse profissional. Se você está 100% qualificado e consegue atuar na nova lei de licitações, passando segurança para os gestores, você garante a eles que eles não vão se parar aí nas linhas de defesa. Essas linhas estão absolutamente ligadas nos mecanismos de governança, compliance, integridade, eficiência, planejamento, tá? Podemos ir além. Então, governança e planejamento é talvez a maior mudança, não o princípio, né? Mas a estrutura da lei, trazendo aspectos de governança e de planejamento, mudando toda a vida da gestão pública para uma gestão programada, organizada e planejada. Só que, para chegarmos nesse ótimo, nós precisamos de uma transição boa, tranquila. E para isso precisamos de profissionais qualificados. E é isso que eu estou falando. Quando eu falo da grande oportunidade, gente, eu estou dizendo que, assim, nesse momento, e assim, no início do ano que vem, pior ainda, nós temos entes públicos e empresas que vão entrar em desespero. As empresas que estão acostumadas a contratar porque tem amizade com os gestores, com o gestor municipal, não vão conseguir mais ganhar as dispensas. E aí elas vão entrar em desespero porque serão obrigadas a participarem do sistema. E os órgãos públicos vão entrar em desespero porque precisarão, para evitar responsabilização e atravancar a máquina pública, atuar nos termos que a lei determina. E aí, nesse momento, você, que é a pessoa qualificada, vai ser a chave de salvação desses órgãos e empresas. E você tem que estar pronto para esse momento, né? Que está chegando, já chegou, mas que tende a se intensificar ainda mais.